abelhas de uma caatinga, Jornal do ABC, número 127. Olha, eu tenho visto aí muitas coisas, eu vejo no grupo do WhatsApp da vida, e nesses grupos eu não gosto de discutir muito, quando eu discuto também, às vezes tem que chutar o balde, como diz na gíria. A questão, eu estou alimentando a abelha com açúcar, você alimentar a abelha com açúcar, vai sair o açúcar no mel quando você coletar. Gente, não vai. Vamos entender? Que não... A gente está fazendo confusão, porque a abelha vai fazer a digestão. E vamos entender o que é alimento calórico, que é o mel em si. Quando os carboidratos, eles são os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Os oligosacarídeos, muito conhecidos, são os disacarídeos. Os disacarídeos famosos é a sacarose, que tem na beterraba, também tem na cana-de-açúcar. A maltose, usada na produção de cerveja, e são exemplos. Estou lembrando de outro, tem mais aí se eu lembrar, uns 2 disacarídeos ou 3, uns 3. E os polissacarídeos são o que existe maior quantidade. Você pegar o amido, seja de milho, seja do arroz, seja do trigo, a mandioca, aquela milo, aquela parte toda da mandioca, isso é polissacarídeo. O caso nosso pode ficar acumulado no nosso fígado, nosso músculo, os músculos. O glicogênio são polissacarídeos. A celulose é um polissacarídeo. Ah, mas não, nós humanos não consumimos, mas animais como os cupim ingerem celulose. Apesar de fazer a digestão é feita por um bicho que vive lá no intestino do bichinho. É outro bichinho que vive no intestino do outro bichinho, para a digestão. E os açúcares, como é que eles são formados? Os açúcares mais comuns são as triose, gente, é porque tem 3 átomos de carbono, 3 de oxigênio. Esse ose vem de oxigênio mesmo, essa nomenclatura, esse nome. As trioses têm 3 átomos de carbono, 3 de oxigênio, guarda isso. As tetrose, 4. Cada elemento químico desse, mais hidrogênio, complementa com hidrogênio. As pentoses, hexose e heptose, são esses os monossacarídeos. O que acontece com as abelhas consomem? Elas consomem néctar. Mas o que são néctar? São o açúcar das flores. Só consome isso? Não, o pólen também. O pólen ainda tem carboidratos. No modo geral, não vamos pensar, os monossacarídeos e os disacarídeos, a sacarose. Quando a abelha pega esse material, é um material que tem aí mais ou menos 50% ou mais de água. Ela retira uma parte da água, mas ela faz uma digestão. Mas que é essa digestão? Na verdade, é um processo semelhante a uma hidrólise. Tá? Ela vai separar, porque a hidrólise vai ocorrer entre os oligo e polissacarídeos, não os monossacarídeos. Ela vai quebrar porque toda sacarose que ela está consumindo é formada por 2 outras biomoléculas. Ah, mas não é uma biomolécula? É uma biomolécula maior, de peso molecular maior, que é formada. Toda sacarose é formada na quantidade sempre certinha, por uma frutose e uma glicose. Logo, quando você vai fazer a análise do mel, você vai ter o que é ali? Você vai ter glicose e frutose e vice-versa na mesma quantidade. Não é diferente. O que pode acontecer é que você entope sua abelha de garapa de açúcar. Normalmente eu dou um intervalo, já falei esse vídeo há 10 mil anos. Eu dou um intervalo de 6 meses, no mínimo, depois que eu alimentei uma abelha, porque ela vai consumir aquela parte. Vai passar por um processo de maturação. Maturação ocorre dentro dos potes de cera. Chama cera, gente. Cera que tem mistura de, às vezes, um pouco de resina, um pouco de... Não é pura como no caso das apes, nos favos, nos potes, que as abelhas nativas não fazem favos. Elas fazem pote ou disco de cria ou célula no formato de caixa de uvas. Mas vamos entender. É cera inicial porque elas produziram nas glândulas serígenas só que misturaram. Misturaram com próprias, misturaram com também um pouco de resina às vezes. A maturação desse mel, essa maturação se dá por ação de micro-organismos. Como que ela faz isso? Certamente ela já mantém esse micro-organismo, ela deve transferir de um
pote para outro, que o micro-organismo não se propaga assim do nada. Também não é a biogênese. A biogênese é a vida surgir da não-vida. Foi uma teoria muito defendida até o século XIX, finalzinho do século XIX, segunda metade, 1870 e alguma coisa, quando o Pasteur descartou. Mas, entendendo. Logo, não há como você esperar que a abelha que você alimentou com açúcar, você vai alimentou com sacarose, vai obter sacarose, porque ela quebrou, ela passou por um processo, teoricamente, de hidrólise, que isso é feito por uma enzima chamada invertase, tem a glicose oxidase, que é a proteção. Então, o que ela está dando ali, teoricamente, é moléculas, tá, de glicose e frutose. Então, o mel da abelha, você alimentou, agora, se você alimentar com outro processo, se alimentou com milho, com soja, ou com outros materiais, aí pode ser que ela transformar uma parte ali é carboidrato, tem proteína, mas tem carboidrato, também tem óleo, lembra disso? Pode ser que aí tenha um efeito diferente no mel, mas não há essa questão, que é uma discussão muito grande, o que você tem no mel. Aí sim, você tem, por exemplo, nas apes, porque esse processo de hidrólise não é tão completo, diria, quer dizer, a ação da invertase para separar frutose da glicose e formar monossacarídeos. Esse processo nas apes é mais demorado, e assim não é que seja mais demorado, não é tão completo. Aí você pode encontrar um teor de sacarose em mel de apis, mel das abelhas do gênero Apis. Isso é natural. Ele vai ter um teor ali em torno, abaixo de 3%, 2,1, 2,7, você vai encontrar esse oligosacarídeo, que é um disacarídeo. Por quê? Porque o que a abelha pegou lá, a parte calórica que a abelha consome, é glicose e frutose na mesma quantidade. Quem falar diferente não está sabendo de nada. Tem que deixar isso bem claro. Então não fica com essa preocupação, alimentei minha abelha com açúcar, garapa de açúcar, não vou mais poder coletar mel dela, porque se eu coletar, vou estar coletando sacarose. Agora, tem outra coisa aqui que eu chamo, faça uma explicação. Uma, não botar muito alimento para as abelhas, eu já expliquei isso, já mostrei isso em vídeos. Eu boto um pouquinho, isso é para a abelha desenvolver. Normalmente a abelha, quando eu faço multiplicação, na multiplicação crias uns potes de cera de apis que eu faço lá, coloco lá, e já é com alimentação no mesmo dia, normalmente é à noite. Veja como a abelha se organizou ali na caixa, tudo. Para no início não chegar formiga, a abelha já está. Mas minhas caixas são muito bem vedadas, aí eu passo a alimentar. O que pode acontecer é você tirar o mel da abelha, tem gente que faz isso, tira todo o mel da abelha, aí chega lá com uma seringa, enche todos os potes, vazios de garapa de açúcar. A abelha não vai processar esse alimento. As pessoas que procedem dessa maneira, de pegar a garapa de açúcar lá com uma seringa ou com outro processo, como eu já vi, não foi um pouco, inclusive pessoas dizendo, colocar nos potes, o que vai acontecer ali? Inclusive, se a abelha não consumir, há uma chance desse material estragar. Ela azedar, outras coisas, sabe se não tem nada? Tem sim. Aí você diz, se colocar o limão, as gotinhas de limão, não tem nada. O limão vai fazer um processo parcial e não vai fazer completo. O que faz a invertase, vai separar essa molécula de sacarídeo, que é a sacarose, liberando frutose e glicose na mesma quantidade, cada molécula, uma molécula formada por essas duas outras moléculas. E nesse caso aí você tem a chance sim, de até aquele material lá dentro, como eu já vi, em abelha até fechou, ela não passou pelo processo, porque quando ela tira, você dando pouca quantidade, controlando isso, quando ela tira lá do bebedouro de passarinho, ou do alimentador externo, ou na própria alimentação externa que ela pegou lá, ela não imediatamente, ela não vai colocar naquele pote, entenda? Ela vai processar esse material. Agora, se você entope, ela vai ficar assim, você satura, entenda? Satura a abelha. Aí você tem uma chance de, quando coletar esse mel, ele ter um teor de sacarose acima do aceitável. Então entendam isso. Porque quem está falando isso, está falando tolice que não conhece. Está dizendo que não conhece. A pior coisa é vocês ficarem ouvindo coisas de leigo, de pessoas que não sabem como é esse processo, porque a abelha faz isso. Cuidado, tem gente falando também outra tolice, que diz que a abelha ela faz a digestão
de néctar. Não, o máximo que ela faz é uma desidratação, retira um pouco de água, e o que a gente poderia dizer, ela pode até fazer, se a gente entender, uma pré-digestão lá da sacarose, que é o néctar, que é o açúcar das flores das plantas. Agora, se você não tem esse cuidado, lembrando que no caso de arapuá, no caso de apis, elas pegam muito refrigerante. Vão processar esse material? Sim, pode até processar. Mas quando elas também pegam em muita quantidade, ele colocou uma tipo tangue, aquela coisa lá que o pessoal chama mancha-pulmão. Não mancha-pulmão porque não vai para os pulmões. Não tem nenhuma lógica, que vai para o estômago. Aquele suco, aquela guloseima. E a abelha fez o mel todo, um mel uma cor violeta, vamos entender dessa maneira. Mas, se você tem o seu cuidado com as abelhas, alimenta ela com critério, não entope ela de garapa de açúcar, não vai ter nenhum risco de você estar coletando sacarose no seu mel, que você vai coletar um tempo depois. Tá? Então, eu espero que vocês tenham esclarecido, que você tenha entendido. E o que você tem lá, sim, aí você pode, algumas espécies nativas, abelhas indígenas, abelhas neotropicais, pode ser que você encontre teores em torno de 1% de sacarose, que foi aquele que não conseguiu sofrer a ação da enzima que eu falei, que é a invertase. Pode ser que você encontre, mas de modo geral você vai encontrar ali frutose e glicose na mesma quantidade. Só isso não. Nos méis aí você sabe que tem algum resíduo lá de proteína, mais talvez aminoácidos, as vitaminas, com exceção da vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, essas aí você não vai encontrar no mel, vai encontrar na abelha. Indivíduo em si você encontra, agora no mel não. Dito isso, a gente termina por aqui.